Neste vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre excelentes pontos turísticos de Salvador. Se vocês gostarem, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Então vejam bem, nós descemos a ladeira da Barra e estamos chegando aqui no porto, bem no Forte de São Diego. Esse Forte de São Diego, ele localiza-se na Praça Azevedo Fernandes, no bairro da Barra, em Salvador, que é a capital da Bahia. Ergue-se na base do Morro de Santo Antônio, ao lado direito da praia do Porto da Barra, onde antes existiu o Castelo do Pereira. Próximo ao forte também estão, lá no alto, a Igreja de Santo Antônio, que eu inclusive fiz um vídeo, o Instituto Mauá, esse já na Avenida 7. O Forte de São Diego visava impedir, com o apoio do Forte de Santa Maria, que vocês vão ver, o desembarque de qualquer inimigo naquele acesso ao sul da cidade de Salvador, então capital do estado do Brasil. De suas muralhas descortina-se uma bela e ampla visão da Baía de Todos os Santos. Atualmente encontra-se sob a guarda do Exército Brasileiro. As obras desse forte começaram em 1626 e por ordem do governador Diogo Luiz Oliveira, daí o nome da fortaleza. Depois que nós saímos dali, nós vamos ver do lado, vocês vão ver bem coladinho o marco da chegada de Tomé de Souza ali, ó. Então, aí é um ponto assim histórico, né? Muito importante. Então, o Porto da Barra, a Barra, é o mais lindo bairro da cidade, não só por suas belezas naturais, como também pela sua história. A Barra, mais especificamente o Porto da Barra, foi um dos locais escolhido para dar início à cidade, sendo ponto estratégico na defesa das terras conquistadas pelos portugueses. Então, em 1501, durante a primeira expedição exploradora à América Lusitana, os portugueses aportaram na Barra, negociaram com os índios e instalaram seu padrão, de posse no local. Era dia de Todos os Santos e batizaram com esse nome a Grande Bahia. Foi no atual Porto da Barra, em 1549, que o governador-geral Tomé de Souza desembarcou com seus homens e materiais e fundou a cidade de São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, no ano de 1549 do século XV. Na época, a vila já contava com mais de 1.000 habitantes, entre índios e europeus. Após a criação da capital, a Vila Velha foi lentamente se esvaziando até desaparecer completamente no século XVII. Até o século XIX permanece como um subúrbio da cidade, tornando-se depois um balneário marítimo na primeira metade do século XX e após a transformação do Caminho do Conselho, que o primeiro nome da ladeira da Barra, se inicia o processo de consolidação como bairro importante. Depois do bairro do Forte de São Diogo, do Porto da Barra ali, nós agora estamos chegando no Forte de Santa Maria. O Forte de Santa Maria foi construído para proteger o Porto da Barra de invasores, cruzando fogo com o Forte de São Diogo.
O forte já existia quando a Companhia das Índias Ocidentais tentou ocupar Salvador pela segunda vez em 1638, com 7 lados, 4 salientes e 3 ângulos, tem desenho influenciado na arquitetura italiana no final do século XVII. O Forte de Santa Maria, no Porto da Barra, foi construído a partir de 1614 como projeto do engenheiro-mor e dirigente das obras de fortificações do Brasil, Francisco de Frias Mesquita. Foi reconstruído em alvenaria de pedra e cal em 1696, como projeto atribuído ao engenheiro José Paz Esteve. Dessa época é a estrutura básica atual desse forte. Depois nós temos um outro forte ainda, que é depois do Forte de Santa Maria, não é isso? Nós temos um outro forte, que é o Farol da Barra, né? Que é o chamado o Forte de Santo Antônio da Barra e seu farol. Só que antes eu quero chamar uma atenção, porque caminhando na direção do Forte de Santo Antônio aparece uma pequena praia, né? E junto ao Forte de Santa Maria, bem ao lado do Forte de Santa Maria, né? Ao qual recentemente, e também temos um destaque para o sanatório espanhol, que ficou fechado por alguns anos e com a Covid passou a reabrir suas portas para atendimento exclusivo para esta doença. Ali, durante algum tempo, existia uma pequena ponte de madeira com uma linha para o comércio. Era um luxo dos comerciantes residentes na Barra e na Graça. Agora nós vamos para o Farol da Barra. Então, sabemos que não é fácil o ingresso de navios de grande calado na Baía de Todos os Santos. Vários navios foram a pique nesta época. Possui muitos bancos de areias e pedra. Com o naufrágio do galeão Sacramento no século XVII, constrói-se o Farol da Barra no intuito de orientar os navegantes, tornando-se depois um dos marcos da cidade de Salvador. O bairro da Barra localiza-se na entrada da Baía de Todos os Santos, né? Então, ele recebeu esse nome do primeiro padroeiro da cidade, que era Santo Antônio. O Forte de Santo Antônio da Barra foi o primeiro do Brasil. Teve sua primeira edificação por volta de 1533, realizada pelo donatário da Capitania da Bahia, Francisco Pereira Coutinho. Em 1583 e 1587, ele foi reformado e ampliado. Em 1938, foi tombado pelo IFAM. O conjunto do forte e seu farol transformou-se em um dos mais conhecidos cartões postais do Brasil e é administrado pela Marinha e abriga também o Museu Náutico da Bahia. Tem um bar e uma biblioteca. Em frente ao forte existe um edifício que merece destaque. É construído o edifício Oceania, seu marco mais conhecido da arquitetura moderna. Esse edifício teve sua construção durante a Segunda Guerra, em 1939 a 1945. Ele tem a sua frente voltado para a praia. O bairro recebeu durante o século XX um considerável número de imigrantes vindo de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Polônia e da Rússia, né? Fazendo parte. Hoje o bairro da Barra possui moradias, comércios, bares, praias, patrimônio histórico e faz parte do circuito oficial do Carnaval. Fazendo parte do chamado circuito tradicional do Carnaval baiano, esse circuito, no qual é denominado Barra Rondina, começa no ponto inicial do traçado da Avenida 7 de Setembro, em frente ao Forte de Santo Antônio da Barra,
e possui inúmeros hotéis em sua extensão. É um bairro eminentemente residencial, de classe média alta, embora conte com uma grande rede de pequenos comércios, além de muitos bares ao longo da orla. Agora nós vamos chegar na Avenida Oceânica, que será o próximo vídeo. E a Avenida Oceânica, vocês vão ver que começa exatamente no Forte do Farol da Barra. Então, se vocês gostaram, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Muito obrigada.